Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre a administração de salários. Faremos isso tentando apresentar alguns princípios e práticas relacionadas à administração de salários, ok? Gente, as políticas e práticas de recompensa de pessoas são elas que levam à prática da administração de salários, aliás, a competência da administração de salários. E essa competência, ela somente opera sobre alguns pressupostos que precisam ser observados. O primeiro deles é que a organização ela precisa definir uma estrutura salarial. E a estrutura salarial ela consiste no conjunto de faixas salariais que são praticadas dentro da organização. E essas faixas salariais, elas se relacionam com famílias de cargos que existem dentro da organização. O segundo pressuposto é que essa mesma estrutura precisa ser justa e equitativa. Então, a administração de salários, como é que a gente define? Como um conjunto de normas e procedimentos para manter uma estrutura salarial justa e equitativa. A percepção de justiça e equidade na estrutura salarial é extremamente importante e ela depende principalmente de dois fatores. O primeiro é o equilíbrio interno. Isso significa o quê? A consistência na distribuição dos salários dentro da própria organização. Os colaboradores precisam perceber um método no processo de distribuição de recompensas e precisam perceber que esse método é justo. Mas, além disso, a percepção de justiça e equidade também depende do equilíbrio externo, ou seja, a compatibilidade entre o valor das recompensas que é praticada pela organização e o valor das recompensas para os mesmos cargos que são praticadas pelo mercado de trabalho, o mercado externo à organização. Essa percepção, então, de justiça e equidade, ela se relaciona à eficiência do sistema remuneratório praticado pela organização estabelecido pela sua política salarial, plasmado pela sua política salarial. A primeira competência, então, da administração de salários, tal como nós vimos, é elaborar e indicar essa estrutura de salários. E isso se faz em dois movimentos, ou em um movimento de duas etapas. A primeira dessas etapas é a avaliação de cargos e, em seguida, a classificação dos cargos. Pela avaliação de cargos, nós comparamos os diversos cargos dentro da organização com o objetivo de estabelecer valor relativo entre os cargos, valor de um em relação ao outro dentro da organização. É claro que essa prática da avaliação de cargos, ela depende da acurácia da análise e descrição de cargos que nós fizemos. Nós vamos utilizar isso no processo de avaliar os cargos. E com relação à classificação, bom, depois que a gente avaliou, a gente compara o valor dos cargos a fim de alocar esses cargos em classes hierarquizadas, E isso vai corresponder às diversas faixas de salário que nós mencionamos agora há pouco. Existem métodos para realizar a avaliação de cargos e o primeiro desses métodos a gente pode mencionar é o escalonamento simples dos cargos. Segundo esse método, você compara um cargo com outro cargo e você mede os diversos cargos por um critério de comparação. Então você dispõe os cargos numa escala gráfica em que eles vão evoluindo em função do seu valor, e os salários acompanham essa evolução sobre a escala. Esse método é um método algo rudimentar, ele é excessivamente sintético, pode até ser considerado superficial, mas por ser um método simples, um método de fácil aplicação e principalmente resultado rápido, ele pode ser muito útil em organizações de pequeno porte e que não têm muitos valores para investir no processo de avaliação de cargos. Além do método do escalonamento simples, nós podemos falar no método de comparação, no método que utiliza categorias pré-determinadas para avaliar cargos. Ele também é um método que avalia cargo por cargo. E o que é que ele faz?
ele desenvolve o método anterior, é um pouquinho mais complexo que o método do escalonamento simples, porque antes de fazer o escalonamento dos cargos propriamente ditos, ele agrupa os cargos em certas classes, as quais, por sua vez, são escalonadas antes do escalonamento dos cargos. Você tem grandes grupos de cargos para os quais se estabelece um valor relativo e dentro desses grupos você estabelece o valor relativo de cada cargo em relação ao outro. Então você escalona as categorias, depois você escalona os cargos e é nisso que consiste esse método. Por ser semelhante ao método anterior do escalonamento simples, ele também se apropria das suas vantagens e sofre os efeitos das suas desvantagens. Mas uma desvantagem adicional é que pode ser um pouco mais difícil descrever acuradamente o significado das classes de cargos e, com essa dificuldade, você pode ter dúvidas sobre onde alocar um cargo ou outro. Um terceiro método que pode ser utilizado para avaliação de cargos é o da comparação por fatores. Como o próprio nome diz, esse método compara cada cargo a um fator de avaliação, que precisa ser pré-estabelecido. Na verdade, você pega os cargos e analisa os cargos. Você fatora os cargos, você separa nos cargos os fatores que são componentes e que podem servir para avaliação. E aí você atribui pesos a esses fatores, por exemplo, requisitos mentais, requisitos físicos, outros tipos de exigências para um determinado cargo. Então você distribui pesos na medida em que esses fatores, na medida e forma em que eles ocorrem em cada cargo. E com isso você elabora uma escala de comparação dos cargos pelos fatores que o compõem e aplica essa escala para avaliação dos cargos. Esse é um método sistemático, é um método quantitativo e, portanto, que permite certa acurácia e formas de tratamento estatístico que podem facilitar o trabalho com os dados. Por outro lado, é preciso levar em consideração que é um método bastante complexo e que é sujeito à distorção pela percepção dos avaliadores, por isso exige esse tipo de cuidado. Um quarto tipo de método em que a gente pode pensar é o da avaliação por pontos. Esse método também compara os cargos com um fator de avaliação predeterminado, que, por sinal, deve ser muito bem definido e deve ter outras características, como, por exemplo, universalidade. Os fatores devem ser tais que possam estar presentes, possam ser encontrados em todos os cargos e, ainda assim, tem que ter variabilidade, porque o fator não pode aparecer em todos os cargos do mesmo modo, mas de modos diferentes, de maneira que eles possam ser escalonados. E esse escalonamento, essa escala que se produz entre os fatores no modo como ocorre em cada cargo, eles recebem uma pontuação relativa, cada um deles, segundo o grau em que o fator ocorre num determinado cargo. Com esse escalonamento dos fatores e a sua pontuação, a gente tem um manual de avaliação. Para que esse manual seja funcional, a gente só precisa agora relacionar a cada nível de pontuação uma fração do salário, pela qual a gente possa associar a distribuição dos salários à distribuição de pontos nessa escala que a gente usa para avaliar os cargos. Então, só nos resta aí aplicar esse manual de avaliação para os cargos que tem ali na organização. Gente, os métodos de avaliação e classificação de cargos de que a gente acabou de falar, eles subsidiam a construção dessa política salarial, que é importante para o nosso entendimento da administração de salários. A política salarial é o conjunto desses princípios que condiciona a remuneração, a distribuição de remuneração e benefícios. O conjunto desses princípios que constituem a política salarial, ele deve implicar uma série de virtudes para a estrutura salarial que precisam ser almejadas, buscadas e obtidas. Por exemplo, a estrutura salarial deve ser adequada, no que diz respeito ao equilíbrio interno e externo, como nós falamos, ela deve ser, portanto, equitativa, deve gerar essa percepção de equidade por parte dos colaboradores. Ela deve ser balanceada, não envolver distâncias muito grandes e também não pode desprezar as diferenças importantes, deve ser eficiente no que diz respeito à distribuição
das recompensas de maneira que elas não sejam exageradas e isso comprometa a saúde financeira da organização. E nesse sentido, ela deve ser segura. Além disso, ela deve oferecer condição, oportunidade para que assim os colaboradores sejam motivados, sejam incentivados a uma maior competência, a um melhor desempenho. E dessa maneira deve ser aceitável aos colaboradores. A política salarial, portanto, ela precisa ser também flexível e dinâmica, porque o ambiente muda e eventualmente a gente precisa reaver um equilíbrio perdido, tanto interno como externo. Ela deve ser flexível para permitir as correções que eventualmente sejam necessárias. Gente, eu espero que a gente tenha compreendido de maneira geral a ideia de administração de salários. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se gostaram, não deixem de deixar o like. Até mais!